Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, Partiu Nuvem. Para o conteúdo dessa semana, um assunto bastante pedido aí por todos os nossos alunos inscritos no canal, Azure Backup Center. Vou trazer para vocês as principais características do Azure Backup Center, como essa ferramenta pode nos ajudar no gerenciamento dos backups, qual que é a diferença do Azure Backup Center para tecnologias que a gente utilizava antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, ou continua utilizando ainda dentro do Azure, e no que ele pode nos ajudar em relação ao modelo antigo. Se você está chegando agora, não me conhece, eu sou Rafael Andrade, sou MVP em soluções Microsoft Azure. E se você está curtindo o conteúdo do canal, se inscreve aqui no botãozinho que está aqui embaixo, deixa o like, comenta pra gente o que você está achando desse conteúdo, sugere novos conteúdos, que a gente vai fazer um grande esforço para poder trazer tudo isso para você de forma teórica, prática, mão na massa, mostrando como que funciona cada um dos itens de tecnologia dentro do Microsoft Azure. Indo para o conteúdo, pessoal, Azure Backup Center. O Azure Backup Center, ele é uma console que vai gerenciar todos os nossos trabalhos de backup dentro de um ambiente do Azure. Até pouquíssimo tempo atrás, o que a gente utilizava? A gente utilizava simplesmente, o Azure Backup, mas a engine que suportava todo o serviço de backup é o Recovery Service Vault, tanto backup quanto para a parte de Disaster Recovery. Porém, o Azure Backup Center ele vem com uma pegada um pouco diferente e um item muito positivo que ele nos ajuda a centralizar todo o gerenciamento, monitoramento desses backups. Um exemplo, quando a gente trabalha com o Recovery Service Vault, e um ponto importante, ele não deixou de existir, certo? O Recovery Service Vault ele continua existindo e ele ainda é o cofre de armazenamento de diversos tipos de backup que a gente está executando dentro do Azure. O Backup Center ele vem para fornecer uma experiência consolidada para você. Se a gente tem, por exemplo, 5 Recovery Service Vault e antes do Backup Center eu quisesse fazer uma validação de como que estão os jobs, quais jobs rodaram com sucesso, quais jobs falharam, eu teria que entrar Recovery Service Vault a Recovery Service Vault para poder validar esse status. Com o Backup Center, não. Eu tenho uma console centralizada. A partir dali, eu consigo filtrar especificamente cada um dos elementos que eu quero olhar. Por exemplo, eu quero ver só backup de máquina virtual, eu quero ver só backup de Azure Files, e com isso eu consigo validar em cima de todos os Recovery Service Vault numa experiência que me traz isso de forma muito mais centralizada. Fora isso, eu tenho mais alguns atributos ainda que podem me ajudar em cima do Azure Backup Center, tá? Que é principalmente numa parte de política, consolidação, para que eu possa ter um controle maior, alguns reportes que estão sendo muito bem aprimorados, e isso faz com que a gente transforme a ferramenta de backup, o próprio Azure Backup, que é o ecossistema como um todo, numa solução cada vez mais robusta. O que é suportado quando a gente está falando de Azure Backup, e Azure Backup Center? A gente vai trabalhar agora com dois tipos de armazenamento, dois tipos de Vault. Ou seja, o que é o Vault? O Vault ele é o cofre de backup, o cofre que vai armazenar os dados de backup. Se eu escolho fazer backup de uma VM, eu preciso armazenar esses dados da VM em algum local. Esses dados vão ser armazenados dentro de um Vault de backup. Então, o que eu consigo fazer com Azure Backup? Backup de VMs dentro do Azure, backups de SQL que estão rodando em VM, ou seja, IaaS, uma VM que está rodando com SQL, eu consigo fazer backups exclusivos de SQL, não da VM como um todo. A mesma coisa para SAP HANA, se você tem SAP HANA instalado em VMs IaaS, você consegue fazer backup exclusivo do SAP. Azure Files, se eu tenho shares, compartilhamentos, dentro do Azure Files eu consigo fazer backup desses dados. Backup do Azure Blobs, aqui está uma novidade que foi incorporada nessa estrutura nova. Eu vou falar um pouco mais sobre backup dos Blobs, porque a gente ainda tem coisas em preview. Tem coisas que rodam um pouco diferente, que estão diretamente ligadas ao Storage Account, onde você está configurando o Azure Blobs. Um elemento que eu gostei muito, backup do Azure Management Disk, ou seja, você consegue fazer backup dos seus discos gerenciados. Isso é uma novidade bem legal. Por exemplo, quando a gente tem uma VM dentro do Azure, está rodando o disco de sistema operacional e eu adicionei um novo disco lá. Estou com um disco com vários dados lá, tenho 2 teras de disco de dados e eu estou com vários arquivos ali corporativos de armazenamento. Se eu quisesse fazer backup exclusivamente desse disco,
né? No passado não era possível, tinha que fazer o backup completo da VM do Azure. Agora, com o backup do disco gerenciado, eu consigo fazer backup somente daquele disco, né? Então, eu consigo escolher um disco exclusivo dentro do Azure para fazer backup dele. Ah, eu vou deletar uma máquina virtual, não quero mais manter a máquina virtual. Eu posso fazer um backup do disco da máquina virtual para restaurar ele posteriormente, caso eu tenha uma necessidade. Backup do Azure Database, né, rodando aqui como serviço com Postgre, né, então muito legal. Azure Disaster Recovery, usando o Azure Site Recovery, então eu consigo, a partir do Azure Backup, fazer um Disaster Recovery do Azure para outra região do Azure e consigo também fazer backup de tanto VMware, né, quanto máquinas físicas para o Azure Disaster Recovery. Lembrando que a gente pode fazer backup também com o Azure Backup de todo o nosso ambiente on-premise, máquinas virtuais, máquinas físicas, desktops, notebooks, utilizando as ferramentas de Mars, para você ter um backup descentralizado, você vai gerenciar a política direto no cliente, ou o Microsoft Azure Backup, que é o MABS, que aí você consegue ter uma ferramenta centralizada de backup. Você pode utilizar o DPM lá do System Center para você gerenciar os seus backups no seu ambiente on-premise, máquinas com cliente, reportando para o Microsoft Azure Backup. Você pode criar uma primeira camada de backup no ambiente on-premise e depois isso é enviado para a nuvem, certo? Mas o nosso objetivo aqui é falar do Backup Center. Dentro do Backup Center, que vantagens a gente tem em relação ao gerenciamento antigo, né? Painel único para você gerenciar os seus backups. Como eu falei, você não precisa estar indo de Recover Service Vault em Recover Service Vault. Você vai dentro do próprio Azure Backup Center e ali ele vai trazer um reporte consolidado para você, né? Em relação a tudo que você está fazendo de backup. Gerenciamento centrado em fonte de dados. O que isso significa? Que eu consigo consultar exclusivamente como que estão os backups de uma fonte de dados exclusiva. Por exemplo, eu quero olhar a consolidação dos backups unicamente de máquina virtual. Eu consigo lá e fazer um filtro por isso. Agora eu quero olhar centralmente como que estão os backups de Azure Files, de todos os Azure Files, mas somente Azure Files. Eu consigo fazer um filtro. Então eu consigo pegar basicamente por tipo de dado que eu estou fazendo backup e gerar uma visualização única. Experiências conectadas. A partir do Azure Backup Center, eu consigo conectar com outros dispositivos que vão me ajudar. Um grande exemplo aqui é o Azure Policy, né? Se eu tenho uma política ou uma iniciativa dentro do meu ambiente para que ela garanta, por exemplo, que toda máquina virtual que seja criada automaticamente seja instalado um cliente de backup e inicializado o backup, né? Eu quero garantir que toda máquina que está subindo no meu ambiente seja backupada. Eu consigo validar isso por dentro do Azure Backup Center. Inclusive, ele consegue me mostrar até o tipo de máquina que está fora do compliance, ou seja, a máquina que por algum motivo não está executando, não está gerando backup de acordo com a minha política, para que eu possa validar que não está sendo backupeada e corrigir. Ele me mostra também, né, se eu não tenho uma política que pegue todo mundo, possíveis workloads que eu posso fazer backup. Por exemplo, se eu tenho máquinas configuradas, máquinas virtuais no meu ambiente, ele já vai me trazer, olha, essas máquinas aqui podem ser objetos de backup. E recursos de monitoramento em escala, né? Ele consegue fazer o monitoramento de forma centralizada de todos esses elementos que estão dentro do backup. O legal, a gente consegue criar, né, reports. Você pode usar um workspace de Log Analytics para mandar os dados de backup, né, todos os jobs, todas as políticas, tudo que está sendo backupeado, e a partir disso o Azure Backup Center cria para você um painel onde você consegue visualizar, né, de forma bem gráfica, o monitoramento dos seus backups. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui, ele leva um tempo para poder ativar. Eu vou ver se eu consigo criar aqui na parte prática para que a gente possa entender e ver um pouquinho de como que ele funciona. Tá? Se for possível, se dentro do tempo ele rodar. Às vezes ele precisa de 2, 3 horas para começar a montar os gráficos a partir dos dados que são enviados para o Log Analytics. E a diferença que surge aqui muito grande do pessoal em relação ao Recover Service Vault e o Backup Vault. Pessoal, nenhum desses dois tipos de cofres, os dois são cofres de armazenamento, é legado. Eu vejo muita gente falando, o backup, o Recover Service Vault é legado, o Backup Vault é o novo backup. O Backup Vault é legado. Eu vejo muita gente falando essa informação que é desencontrada. Não, eles são complementares. Por quê?
cada tipo de cofre atualmente suporta um tipo de serviço. Eu não consigo trabalhar somente com um ou somente com o outro, né? Claro, se eu só quero fazer backup de máquina virtual, ok. Se eu só quero fazer backup de disco, beleza. Mas se eu quero fazer backup de um ambiente completo, por inteiro, eu vou precisar dos dois. Então, nenhum deles é legado. O Recovery Service Vault ele é uma tecnologia que foi criada antes, ou seja, ele é mais antigo. O Backup Vault é uma tecnologia mais atual, mas nenhum dos dois é legado ou vai substituir a curto prazo, pelo menos, né, um dos dois cofres. Então, você precisa dos dois. Então, eu fiz questão de colocar esse print aqui direto do portal do Azure, tá 100% atualizado. Tirei o print hoje, antes de começar a aula. Então, se você está trabalhando com Recovery Service Vault, né, ou melhor, se você vai fazer backup de algum desses workloads aqui, você necessariamente precisa do Recovery Service Vault. Vou fazer backup de máquina virtual? Preciso do Recovery Service Vault. Vou fazer backup do Azure Files? Preciso do Recovery Service Vault. Eu vou instalar o Mars lá num notebook dentro do meu ambiente? Preciso do Recovery Service Vault. Quero trabalhar com MABS, Microsoft Azure Backup, né? Preciso do Recovery Service Vault. Beleza, Rafa, mas agora eu quero usar as propriedades novas que estão disponíveis. Eu quero fazer backup dos discos gerenciados, como você acabou de comentar. Ok, aí eu preciso de um Vault de backup. Ah, eu quero fazer backup do Blob, né? A gente não tinha uma ferramenta de backup de Blob nativa. Ok, preciso de um Backup Vault. E quero fazer backup de PostgreSQL, né? Rodando como plataforma. Preciso de um Recovery Service Vault, né? O que acontece? A gente já tem em preview, como eu falei, isso aqui é de hoje, tá, pessoal? Exatamente de hoje. Kubernetes Service. Kubernetes não tem ainda um backup nativo, né, de toda a solução. Até porque Kubernetes é um serviço gerenciado, a gente tem aquela questão de destrói ambiente, recria, destrói, recria. A gente não tinha uma ferramenta de backup consolidada aqui dentro do Azure. Agora a gente está em preview que você consiga fazer backup da solução de Kubernetes utilizando o Backup Vault, mas é preview ainda, tá? Esse conteúdo de, por exemplo, Azure Backup Center, ele tá dentro do conteúdo cobrado no Exame EZ104. Então, você tem que saber sobre Azure Backup Center e você tem que entender que você já tem essa nova possibilidade do Backup Vault, não somente Azure Recovery Service Vault, ok? E vamos para o Lab, então, né? Validamos aqui todas as opções teóricas de uma forma mais resumida e agora a gente vai validar como que funciona o Azure Backup Center diretamente no portal do Azure. Já estou logado aqui no meu portal, então vou mostrar para vocês alguns elementos. Preciso instalar o Azure Backup Center? Não, se eu digitar aqui Azure Backup Center, já vai aparecer aqui o Backup Center para mim, ok? Então, aqui é a console do Azure Backup Center. Notem que ele tem uma visão muito mais parecida com uma ferramenta de backup. Tá? Muito, muito mais parecida com uma ferramenta de backup. Eu vou abrir uma nova guia só para mostrar para vocês como que a gente gerenciava os nossos backups. Pode se gerenciar hoje ainda, né? Mas eu precisava de um Recovery Service Vault. Então, dentro do Recovery Service Vault, eu vou criar só um Recovery Service Vault para que a gente possa fazer um pequeno comparativo. Vocês não precisam criar ele para esse conteúdo, tá? Vault-live backup. Então, eu vou pedir para ele criar aqui. Não vou passar nem por todas as propriedades, porque eu só quero mostrar as consoles. Mais uma vez, eu posso criar o backup de uma máquina virtual a partir do Recovery Service Vault? Posso gerenciar o backup de uma máquina virtual a partir do Recovery Service Vault? Pode, tá? Você pode. Então, enquanto ele está criando, eu vou mostrar aqui um pouco mais do Backup Center. Notem que ele traz essa visão que é consolidada, que é muito legal. Tá? Um ponto para quem está começando as primeiras vezes. Lembra que eu falei que uma das vantagens é você selecionar o data source? Então, a gente tem que cuidar que ele sempre vem com o data source. Você precisa validar o data source que você quer utilizar. Ele está só para máquinas virtuais. Então, se você quer, eu quero pegar uma visão consolidada do que ele está rodando de Azure Disk, você tem que mudar o data source para que ele enxergue quais os discos você pode
está olhando para o seu ambiente. Você pode selecionar por Resource Group, por localização, né? Se eu quero filtrar isso por uma região específica e por Vault. Aqui está a vantagem, né? Antes eu tinha 5 Recovery Service Vault, um por cada região. Eu tinha que, no primeiro, olhar os backups, no segundo, olhar os backups, no terceiro, quarto, quinto. Agora não, aqui eu seleciono o workload que eu quero, digo que eu quero olhar em todos os vaults e ele já vai me trazer uma visão consolidada disso, tá? Isso é muito legal. Outro ponto importante, tá? Toda a criação do backup, do restore, de política e os próprios vaults que eu preciso, todo o backup tem que ser armazenado em um vault, com uma pequena exceção, tá? Eu vou colocar um asterisco aqui em relação ao blob, mas eu vou falar disso na sequência. Então agora você consegue fazer tudo por aqui, né? Se eu vou criar o backup de uma máquina virtual, a primeira coisa que eu preciso, né, é ter um Recovery Service Vault. Então eu posso vir aqui e criar um Recovery Service Vault. Se eu vou fazer backup de um blob, eu preciso de um Backup Vault. Então eu posso vir por aqui e criar um Backup Vault, tá? A parte de Backup Restore é a partir daqui que você vai vir. Se você quer criar suas políticas todas, a partir daqui você vai criar também. Vindo para cá, então, a parte de gerenciamento, eu tenho as instâncias que eu estou fazendo backup e, mais uma vez, se atente aos filtros, tá? Para que você selecione o tipo de workload, né? O tipo de data source que você quer validar. Aqui ele vai mostrar todo mundo que está, entre aspas, protegido, que você está fazendo backup, né? Aqui as suas políticas, né? Então você vai enxergar tudo que você tem de política. A gente tem uma default policy e aqui a gente tem uma política padrão também, que ele vem um enhanced aqui policy. Então são 2 tipos nativos. Uso essas, eu aconselho que você crie as suas próprias políticas de backup de acordo com a sua necessidade, tá? Isso aqui são políticas básicas. E aqui eu tenho os vaults. Isso é muito legal também. Eu consigo validar todos os vaults que eu tenho consolidados aqui. Isso é muito, muito, muito legal. Aqui eu tenho os meus jobs de backup, mais uma vez, uma forma mais consolidada, e eu também posso fazer o filtro. Lembrem sempre do filtro, muita gente não acha o backup, é por causa do filtro, então tem que estar antenado aqui, porque o filtro é o que vai trazer para você o que você tem criado ou não. Os alertas, tudo que eu tiver gerado, eu posso gerar, né? Ele não está automaticamente aqui, você tem que criar alertas para o backup. Se o backup não rodou, se falhou, alguma coisa nesse sentido. Então você tem que gerar os seus alertas, mas olha como a gente está indo para um lado de uma ferramenta de backup mais consolidada, que era algo que a gente não tinha. Ele está criando a cara de uma ferramenta de mercado de backup. Claro que ferramenta de backup, se a gente pegar, por exemplo, um Vim, né, da vida, ele é uma ferramenta que foi criada para isso, então ele é uma ferramenta muito mais robusta. O Azure Backup ele está se adaptando a alguns itens aí de melhoria. Métricas que ainda está em preview, você pode pegar métricas em relação aos backups que estão sendo realizados, dados, uma série de fatores. Essa parte do Backup Reports que eu achei muito legal. Então aqui você pode selecionar um workspace de Log Analytics e automaticamente ele vai jogar todos aqueles dados para dentro do workspace de Log Analytics, que é um banco de dados, né, de logs, e ele vai começar a buscar as informações e gerar esses tipos de dados para você. Inclusive, você pode configurar até um e-mail, né, você gerar um report para que ele mande um e-mail para você com alguma informação consolidada, ou seja, ficando mais próximo de uma ferramenta de backup de mercado. E aqui a parte de compliance, que também foi outro item que agregou demais, tá? Eu posso validar o meu backup compliance. O que é o backup compliance? Vou ir para o item de baixo. Aqui ele já traz para nós uma série de políticas que são políticas voltadas para backup, tá? São templates padrões do Azure. Eu posso olhar tanto na política quanto iniciativa. Qual que é a diferença de política e iniciativa? A política é um item que você está configurando. Por exemplo, você habilitar, né, o backup para máquinas virtuais. Então, isso é uma política. Eu quero habilitar o backup para máquina virtual. A iniciativa é um conjunto de políticas que visa atender um determinado fator que você determine. Por exemplo, lá dentro do Azure Policy, eu tenho iniciativas que são de acordo a atender um padrão de compliance da NIST. Né? Eu tenho um que é voltado para a parte de saúde, para a parte financeira. Então, ele vai criar um conjunto de políticas. Ele vai olhar para todas as políticas que você tem e vai dizer, olha, para atender o padrão de complexidade financeiro, transação de cartão de crédito, eu tenho 15 políticas que podem ajudar nisso. E aí você aplica uma iniciativa. Aqui, no caso, né, a gente teria que criar iniciativas, ou seja, criar um modelo onde a gente colocaria um conjunto de políticas. Isso é legal se você vai aplicar várias políticas. Ou então eu posso definir quais das políticas
políticas eu quero aplicar. E aí o que acontece? Quando você aplica essas políticas, ele vai ficar monitorando o compliance. O que é isso? Ele vai olhar, por exemplo, eu falei que todas as máquinas virtuais têm que ter backup. Aí ele vai trazer esse compliance aqui. Todas as suas máquinas virtuais estão com backup ativado, né? 80% sim, 20% não. Tá aqui, você tem 5 máquinas que não estão. Então você tem essa visão consolidada do que está sendo aplicado ou não. Esse é um ponto muito legal. E aqui você vai ter data sources que podem ser protegidos. Ou seja, ele vai olhar para o meu ambiente. Olha só, ele me diz, por exemplo, como eu estou filtrando máquina virtual, que eu tenho 7 máquinas virtuais aqui no meu ambiente que poderiam ser protegidas, né? Então eu poderia muito facilmente vir aqui e adicionar essas máquinas no backup. Então você controla o que já está configurado e existe, e você tem uma visão mais centralizada do que não ainda está configurado. Isso é muito bom, tá? Então eu acho que nesse ponto o Azure Backup Center conseguiu evoluir para trazer uma visão muito melhor. Falando do Recovery Service Vault que eu criei, só para mostrar como que isso fica, né? Dentro do Recovery Service Vault, a gente trabalha tanto a parte de backup quanto a parte de disaster recovery, né? Então, um site recovery, um site de DR, de desastre, que é a replicação, é uma cópia da máquina para outro lugar. Então, quando eu precisava validar os itens, eu tinha que vir na estrutura de backup, né? Aqui nos backup items, ele ia me mostrar quais os elementos estão com backup, teria que clicar e ir entrando em outros níveis. Aqui eu tinha a parte de política de backup, né? Política de backup parecido com aquilo que a gente já existe. Só que a grande questão é, eu criei um Recovery Service Vault para fazer backup das máquinas do Brasil. Então, criei um Recovery Service Vault no Brasil. Eu tenho máquinas no região East e West. Criei um Recovery Service Vault lá. Eu tenho máquinas que estão rodando lá numa região da Europa. Criei um Recovery Service Vault na Europa, né? Toda vez que eu preciso validar isso, eu tenho que entrar Recovery Service Vault a Recovery Service Vault, né? Então, eu não tenho aqui um gerenciamento tão centralizado como o Azure Backup Center me traz. Então, isso é muito legal. Eu vou tentar mostrar para vocês o Backup Reports, então tá dando um tempo para que ele já consiga ir tentando coletar esses dados, que ele leva algumas horas. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um Log Analytics Workspace, tá? Então, um Log Analytics Workspace, que é um banco de dados, uma área de armazenamento para logs. E vamos ver se até o final aqui do conteúdo que eu estou produzindo para vocês, que eu estou gravando, a gente vai conseguir ter dados. Então, vou colocar aqui como WKS logs-bkp-live. Não vou mudar mais nada, tá, pessoal? Simplesmente vou pedir para ele criar. A partir do momento que ele cria, dentro do próprio Backup Center, eu já consigo lá e dizer para ele, ok, quero selecionar você. Quero usar você para armazenar os meus dados. E aí, tudo que eu for configurando e gerando backup, eu preciso gerar dados, né? Eu preciso gerar log. Ele vai lá no Log Analytics, ele já tem umas queries que a gente chama, né, de KQL, Custom Query Language, né? Ele já tem, é como se ele tivesse os selects todos prontos para trazer essas informações. Eu só preciso popular o Log Analytics para que ele consiga extrair essa informação e montar os gráficos para mim e relatórios. Então ele está criando o nosso workspace de Log Analytics, ele é bastante rápido para criar. Finalizou. Vou voltar aqui no Backup Center e aqui no Backup Reports, o que eu vou dizer para ele? Que agora eu tenho aqui um workspace de Log Analytics. Vamos só aguardar aqui. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se ele faz o refresh e nos mostra o nosso workspace de Log Analytics. Vou validar aqui em que região ele está criado, região East West. Voltar aqui, acho que é só o tempo dele atualizar. Exatamente, ok? Ele vai perguntar quanto tempo, né? Esse tempo de corte é o tempo que ele vai filtrar para gerar os reports. 7 dias, se eu quero excluir tabelas antigas, eu quero usar tudo, tá? Tudo que tem de soluções, não quero excluir nada. E aqui eu vou salvar. E aí eu vou dizer que isso daqui vai ser o report-bkp-live. Vou armazenar isso no meu Resource Group aqui, Backup, e eu não quero salvar o conteúdo no Storage Account. Já estou salvando isso dentro do Workspace de Log Analytics, não precisa, tá? Precisa fazer mais alguma coisa? Agora é só começar a trabalhar, que daqui um pouco ele vai começar a gerar todos esses reports aqui para nós, vai começar a montar os reports, funciona bem legal. Então vamos fazer alguns testes aqui das nossas políticas de backup, tá? Eu vou fazer basicamente aqui três workloads. Fazer o da máquina virtual,
Vou fazer o dos discos, que eu acho que é algo muito legal e novo, e vou falar dos blobs, que também é algo novo e tem algumas particularidades aí embaixo disso que funciona um pouquinho diferente dos principais itens. Então, quero fazer backup de máquina virtual, tá? Se eu vir direto aqui no backup, ele já vai me trazer as opções de tudo que é suportado que eu mostrei para vocês no slide. Quando eu selecionar, dependendo do workload, ele vai me dizer, me dá um Recover Service Vault ou me dá um Backup Vault. Por exemplo, máquina virtual, preciso selecionar um Recover Service Vault. Se eu quero fazer backup de disco, tá? Preciso de um Backup Vault. Então, no caso, máquina virtual. Ele vai me pedir um Vault. Tá? Eu criei um Vault, tá? Então já criei esse Vault. Alguma configuração específica do Vault? Só crie um Vault na região onde tem uma máquina virtual. Então, como eu acabei de criar esse Vault, vou selecionar esse Vault e vou avançar. Vocês viram que ele não me deu a opção aqui de criar um Vault novo, né? Se você não tem o Vault, você cria o Vault primeiramente. Agora aqui um ponto extremamente importante. Essa política, a gente tem dois tipos de política, tá? Uma política que é chamada de Standard, que era a política default, ainda é a política default, é a política que a gente estava usando, era a única política até pouquíssimo tempo atrás, e eu tenho esse Enhanced aqui, tá? Que seria basicamente, digamos assim, a política apropriada, política que a Microsoft sugere que você use. Qual que é a diferença disso, tá? O Standard também foi atualizado, mas eu diria que a grande diferença do Enhanced é que a gente tem múltiplos backups diários. E aqui no Standard a gente só tem um backup diário. O que isso significa? Que se eu usar a política Standard, aqui a gente está falando de backup de máquina virtual, eu só consigo criar um backup por dia. Isso pode me servir? Pode. Isso pode ser que crie um problema para mim? Também pode. Depende do quê? Da política de backup do meu ambiente. Se o meu ambiente está programado para fazer backup todos os dias da máquina virtual às 2 da manhã, ok, né? Um backup diário me resolve. Ah não, meu ambiente eu preciso configurar um backup meio-dia e um backup meia-noite, eu preciso de 2. Então eu posso usar múltiplos backups por dia. Se você usa o Standard, é um agendamento apenas, tá? Dias de tier operacional, né? O que é isso? Quando eu vou trabalhar com Vault Tier, isso é muito legal também, isso reduz o custo. Eu consigo fazer uma tierização, consigo jogar os dados mais antigos para uma área de armazenamento mais barata, então eu pago mais barato pelo armazenamento. Eu consigo trabalhar com o tier operacional aqui somente por 5 dias. No Enhanced eu consigo até 30 dias. Aqui a gente tem os dois elementos, né? Tanto essa tierização para os dois, e aqui a gente entra num ponto bem importante. Eu consigo trabalhar com um tier resiliente ZRS. O que é o ZRS? Zone Redundant Storage. Então, se eu preciso, né, daqui a um pouco essa minha aplicação é uma aplicação crítica e eu tenho que ficar fazendo snapshot das máquinas com uma determinada frequência, eu consigo armazenar isso num ZRS, ou seja, 3 cópias, uma em cada data center, dentro de uma mesma região. Aqui no Standard não, vão ficar todas as cópias dentro do mesmo data center. É claro que a gente está falando de backup, não é da máquina que está rodando, né? Então isso aqui teria que ser algo muito, muito crítico para o backup também ter redundância. E aqui um ponto extremamente importante que está pegando muita gente de surpresa. O que acontece, tá? Eu vou fazer um pequeno adendo aqui, eu vou abrir uma outra guia só para mostrar um detalhe que é bem importante para você. Um tempo atrás a Microsoft liberou a questão do TPM, né? O que é o TPM? É o chip, né? O Trusted Launched, que ele foi liberado para máquinas virtuais no Azure. Isso já faz um tempinho. Né? Então, quando eu estou trabalhando com o Trusted Launched para máquinas virtuais, o que ele vai habilitar? Ele vai emular o chip TPM, tá? Trusted Platform Model, que é o que a gente tem dentro do processador das nossas máquinas. Então, o que acontece? Quando ele habilita, né, o Trusted Launched, ele cria um Security Boot, ou seja, ele vai criar uma unidade segura para que a gente possa botar as máquinas, uma série de outros fatores que o chip TPM nos traz. E aqui é um chip TPM virtualizado. O padrão de máquina virtual ele vinha no Standard, né? Vinha sempre no Standard, e aí você fazia o backup normal. Agora, o padrão das máquinas virtuais está vindo marcado o TPM. E muita gente está passando no Next Finish sem olhar para isso. Aí o pessoal está criando a máquina virtual assim, e quando chega na hora de, vou adicionar a máquina agora na minha política de backup, a minha política de backup era Standard, você não consegue fazer o backup da máquina virtual. Por quê? Porque só no Enhanced você vai conseguir fazer backup de máquinas que estão com o chip, né, o chip virtual, o Trusted marcado.
Então, se você quer usar a mesma política que você já tem, você não pode configurar a máquina com o Trusted. Eu tô com as máquinas em Trusted, preciso criar uma política de backup, tem que ser Enhanced, ok? Então, esse item é extremamente importante e principalmente aqui o Multiple Backups por dia. Beleza, vamos usar o Enhanced, que é o modelo mais novo. Eu vou criar uma política nova de backup, tá? Que eu vou mostrar alguns detalhes. Como que vai se chamar essa política? Eu vou chamar ela de Paul Daily VMs, tá? É uma política diária, né, de VMs. Posso colocar uma política diária, chamar de daily talvez para o Azure aqui não seja daqui um pouco tão interessante, mas eu quero colocar retenções para vários itens. Depende, né? Mas eu recomendo que você tenha uma política diária, uma semanal, uma mensal, seja lá o que você precisa. Olha a frequência dela, né? No outro modelo de política standard, eu só vou ter o daily e o wicked, né? Então aqui eu posso colocar por hora. Eu quero que ele faça backup em mais de uma hora, né? Que ele faça backup em outros momentos. Então isso é muito legal. Eu vou dizer que eu quero fazer uma política de backup com mais de uma vez. Então eu vou colocar aqui mais ou menos pelo meu horário, esse horário é quebrado. Vou dizer que eu quero colocar aqui 11 horas e eu quero que ele faça ou a cada 4 horas, 6, 8 e 12. Então significa que eu posso ter até 6 backups. A duração, qual que é a duração máxima que ele vai levar para fazer esse backup? É como se ele criasse uma janela de backup, né? Eu vou dizer que ele só pode fazer até 4 horas, porque senão ele vai sobrepor o outro backup. Chegou nesse momento, ele cancela aquele backup, tá? Para ele não ficar o tempo inteiro ali esperando. Vou colocar o time zone que vai fazer sentido para mim, que é o de Brasília, e por quanto tempo eu vou reter o snapshot. Por que snapshot? Porque ele faz um snapshot do disco da VM, para não impactar na performance da sua VM que está em produção, e ele cria o backup a partir do snapshot. Por quantos dias você quer reter esse snapshot? Eu vou dizer que por 7 dias, tá? E aqui a gente vai entrar na política de retenção. Quantos dias eu quero reter esse backup diário? 30 dias. Eu poderia criar uma política de retenção dizendo que eu quero reter ele semanalmente, reter ele mensalmente e reter ele por ano? Sim. Né? Eu recomendo que você criasse um outro backup só para fazer o agendamento dele no final de semana, né, daqui um pouco, e reter aquele tipo de backup, certo? Então, ok. Já configurei, não estou habilitando nada disso aqui, tá? Ele não está habilitado aqui para o meu tipo de Vault Tier ainda, né? Então, o que eu quero fazer é somente isso. Tá? Então, agendei ele aqui, coloquei uma frequência horária, né, por hora, mas é claro que é de 4 em 4 horas, vai startar às 11 horas, e eu vou reter esse backup por 30 dias, beleza? Ok. Dei um ok na minha política, é essa política que eu vou utilizar. E ele vai me perguntar, aqui ele está trazendo um exemplo, né? O backup sempre é full, tá, pessoal? Não é incremental, ele sempre vai ser full. É claro que na hora que ele for fazer backup, ele vai utilizar mecanismos de inteligência para copiar o mínimo possível de dados, né? Já está usando o snapshot, mas o backup sempre é full, ok? Depois que você criar, ou melhor, que eu quero dizer, o backup é full quando você está startando ele. Depois que você tem o primeiro backup, né, fiz o primeiro backup, aí ele vai começar a incrementar em cima daquele backup full, usando mecanismos de inteligência em cima de deltas. Tá? Então, o primeiro backup sempre vai ser full. Aqui eu vou adicionar quais máquinas eu quero colocar dentro desse backup. O que eu tenho no meu ambiente aqui? Olha só, eu tenho uma quantidade gigante aí de máquinas, máquinas de AD, cliente de AD aqui, read-only. O que é isso aqui? Isso aqui eu estou usando nos nossos laboratórios do nosso curso de AZ800. Eu vou selecionar a máquina aqui, essa VM AD02, tá? Que é um segundo controlador de domínio. Vou escolher ela aqui e ele vai fazer uma validação dessa máquina, se ele pode usar essa máquina para rodar, tá? Beleza, botei para ele incluir aqui todos os discos futuros. O que isso aqui significa? Que hoje essa máquina só tem um disco de sistema operacional, né? Tá em preview ainda, mas é uma feature legal. Se eu colocar um disco de dados, ele vai incluir esse disco junto no backup da máquina. Eu não preciso ir lá e pedir para ele adicionar esse disco de dados, tá? Mas ainda está em preview. E aqui o que eu vou fazer? Habilitar o backup. E agora ele vai tentar, né, fazer o deploy. O que é o deploy? Ele vai ter que, basicamente, rodar um client para minha máquina virtual. Tá? Ele vai precisar rodar um client para habilitar esse backup na minha máquina virtual. Tá? Então, ele vai olhar para o Vault, configurar a política, pedir para ele configurar a política, vai instalar o client que ele vai precisar na máquina virtual para que ele consiga gerenciar. Tudo isso de forma automática para mim, sem que eu tenha que gerar nenhum tipo de acesso na máquina, que eu tenha que conectar na máquina ou criar algum elemento, tá? Então eu vou aguardar aqui
até que ele configure a minha máquina virtual, certo? Enquanto ele está configurando esse job da minha máquina virtual, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro tipo de backup, tá? Então agora eu vou voltar aqui no meu Backup Center, vou deixar ele rodando aquela tarefa ali em background para a gente ganhar um tempo, ele vai me alertar aqui assim que ele concluir, ó, deu o deployment, está configurando ali ainda. E eu vou ir para outro tipo de backup. O que eu vou falar agora? Eu vou falar de um backup de blob, tá? Ou melhor, vou falar backup de disco. Backup de blob eu vou deixar por último porque a gente tem algumas particularidades. Então, se eu for aqui selecionar que eu quero um backup de disco, eu quero fazer backup só de discos, tá? O que ele vai me dizer? Que usando o Azure Disk eu consigo organizar discos gerenciados, snapshots. Aqui nesse momento, que eu vou usar essa guia aqui, vou procurar por disk para ver o que eu tenho de disco dentro dessa subscription, tá? O que eu tenho de discos aqui? Olha só, eu tenho uma série de discos, inclusive eu tenho discos que nem tem mais owner, que não estão associados em nenhuma máquina, foram discos que a gente usou lá nos nossos desafios, desafio Azure 2.0, né? Disco de uma VM de DC, uma aplicação de helpdesk, do nosso portal e uma VM de SQL, tá? Então, eu vou fazer backup de um desses discos que já não estão mais associados em máquina. O que ele pergunta para mim? Preciso de um backup do tipo Vault. Eu não tenho ainda criado esse backup aqui, então eu vou avançar. O que ele vai perguntar para mim? Seleciona um Vault. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum Vault aqui. Não tenho Vault. Então aqui é uma diferença. Vocês viram que lá no Recover Service Vault ele não habilitou para mim o campo de criar um Vault. Aqui no Backup Vault, sim. Né? Eu posso iniciar o wizard sem ter um Vault e eu posso dizer que eu quero criar um Vault de backup. Vou selecionar o Resource Group Backup e aqui eu vou chamar de Vault-BKP Disks. A região que eu quero, East-West, e a redundância. O quanto esse backup você precisa ter redundância dele, tá? Eu vou deixar uma redundância local, que isso significa 3 cópias dentro do mesmo data center. Se fosse um zona redundante, 3 cópias, uma em cada data center na mesma região, ou se fosse um global, ele ia criar uma cópia em outra região. Quanto maior a quantidade de cópias, a complexidade, mais caro você vai pagar por isso, você vai pagar pela replicação de um backup que está em outra região. Então avalie bem se você precisa ter cópias do backup em outra região. Ok? Se a sua política solicitar, ok. Aqui eu tenho a opção de habilitar alguns itens bem interessantes. Imutabilidade. Esse é um item que nos traz uma boa segurança, tá? Se você tem um Vault que você não costuma ir lá e deletar um tipo de conteúdo, eu uso para fazer backup e guardar aquilo ali durante uma Gmood e depois eu deleto. Se você não tem essa necessidade de ficar deletando o conteúdo, a imutabilidade é bem interessante, tá? Por quê? Porque a imutabilidade, ela basicamente vai lá e carimba aquele Vault, dizendo, você não pode deletar conteúdo daqui, você não pode alterar conteúdo daqui. Então, no caso de um ataque de ransomware, que ele vai tentar criptografar algum tipo de dado, ou que ele vai tentar deletar os dados que você tinha no backup, né? Vai limpar, ele não conseguiria. Então, você usar a imutabilidade é um item interessante. Mas, quando você habilita a imutabilidade, você não consegue alterar ou deletar um conteúdo antes que vença o prazo de retenção. Então, se você está criando um Vault para fazer backups pontuais e depois remover, não habilite a imutabilidade. Não, eu quero manter esse dado, é um dado que eu preciso ter, um dado histórico, não posso perder. Ok, vale habilitar a imutabilidade. Lembre que você não vai poder deletar. Tá? Aqui o Soft Delete, o que é isso? Soft Delete é para que ele mantenha basicamente uma cópia daquele backup, né? Se você for deletar o backup, né, o dado do backup, ele vai dizer, olha, eu estou num período de retenção ainda de soft delete, que é 14 dias. Você não pode deletar, você tem que manter ele aqui. Então, eu vou deixar habilitado por padrão. E aqui eu vou avançar e vou criar. Lembrando que ele está só criando o vault do backup, ele não está nem criando ainda o meu backup propriamente dito, tá? Então, ele só está criando o vault do backup. Deixa eu ver como é que está a minha proteção. Ativado, tá? Então agora eu já tenho, voltei aqui só para validar. Olha que interessante, quando eu clico para validar a minha máquina, para onde que ele me jogou? Para ver se ela está protegida. Para o Recover Service Vault. Por quê? Porque o armazenamento do dado dessa máquina vai estar aqui. Vamos validar aqui em Backup Items, lá no Recover Service Vault, eu nem usei o Recover Service Vault, está aqui, ó, uma máquina virtual. Exatamente a máquina que a gente pediu, e o warning aqui está pendente de inicializar. Olha só uma dúvida que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou pegar a outra aba aqui. Vamos nas máquinas virtuais. Olha o estado que está essa minha máquina VM DDS02 estopada. Questão de provas de 104. Eu consigo configurar e executar o backup de uma máquina virtual do Azure com ela desligada? Sim, acabamos de fazer isso. Tá? A máquina está estopada.
Então ele está mostrando para mim lá no Recover Service Vault. Vamos lá no Backup Center. Então vou voltar aqui no Backup Center, Backup Instance. Estou selecionando já a Virtual Machine, tá aqui a minha máquina, tá? Então, o Recover Service Vault, ele continua fazendo o trabalho dele, ele continua lá por baixo. Quem está me ajudando aqui em cima é o Backup Center para centralizar tudo isso, mas o importante é isso, você tem que entender. Lá embaixo o Recover Service Vault ainda está rodando. E eu vou deixar essa máquina aqui porque ela vai levar um tempo para fazer esse backup, tá? Ela vai demorar um pouquinho para startar o backup dela. Vamos voltar lá na nossa configuração de backup. Então, durante o wizard de configuração do backup dos discos, eu selecionei que eu queria criar um vault, tá? Criei o meu vault. Então já tenho onde armazenar. E agora eu vou para a política de backup. Eu vou criar uma política de backup para o disco, tá? Então eu vou chamar ela aqui, por exemplo, de Paul traço. Não vou colocar a retenção na política, não vou colocar um job para dia, para mês, para ano. Eu vou colocar só Paul disks, tá? Somente isso. Esse é o nome da política. Vou para retenção, tá? Aqui é importante. Quero fazer o backup de hora em hora, se for um dado extremamente crítico, notem que aqui eu consigo já botar de hora em hora, ou de dia a dia. Como esse tipo de backup que eu tenho aqui, ele é só um backup de um disco que já existe, eu vou dizer que eu quero fazer só uma vez no dia, tá? E vou colocar o UTC para cá, -3. Vocês viram que eu já tenho retenção diferente, tá? Quando eu estou falando de Backup Vault, olha o modelo de retenção. Eu não tenho aquele modelo de retenção no formato que ele estava, tá? Então eu tenho uma retenção default. O que é essa retenção default? Que ele vai manter por 7 dias. Se eu quisesse adicionar uma outra retenção, tá? Quero manter uma retenção de backup semanal, 12 semanas, eu posso trabalhar com isso, tá? Mas ele é limitado. Tá? Ele é limitado, então você tem que ter o cuidado com isso, que ele é limitado, você não vai conseguir trabalhar com ele aqui com todos os tipos de retenção possíveis. Então aqui eu vou deixar ele por 7 dias, ele vai dar um detalhe aqui pra gente, né, que é a retenção default. Eu vou avançar e ele vai fazer o review e vai criar essa estrutura pra gente, tá? Então, lembrem quando a gente está falando do Vault do Backup, tem características diferentes, não é o mesmo tipo de retenção, o mesmo tipo de usabilidade para todo mundo. Criei minha política, mantendo aqui a retenção por 7 dias, vou avançar, e agora ele vai perguntar, beleza, e agora quem é que você quer jogar nessa política? Vamos ver o que ele me traz de discos aqui, tá? Eu vou pegar o disco dessa VM SQL aqui, tá? Uma máquina tinha um SQL Server, tá? Então vou pegar o disco dessa VM aqui, vou selecionar esse disco. Olha só que importante, quando a gente está falando de vault de backup, né, o vault de backup ele é mais o centralizador, né, é mais o cara que está armazenando. Olha o que ele está dizendo aqui para mim, pedindo para eu validar. O que é isso? Ele vai validar se esse vault de backup vai ter permissão para executar a ação de copiar o conteúdo e trazer ele para dentro do vault. Então eu vou selecionar aqui, tá? Vou marcar o meu backup que eu quero. Deixa eu só marcar aqui o snapshot onde é que eu vou salvar, antes disso. E ele vai validar. Notem que ele não está validado, tá? Ele não validou ainda esse item. Eu vou clicar aqui no Validate. O que ele vai fazer? Ele vai olhar se eu tenho a role necessária para isso. É óbvio que eu não tenho porque eu estou configurando ele 0. E ele me coloca, ó, para esse data source você tem que adicionar uma role. Qual que é a role que ele vai pedir para mim? Se eu clicar aqui nos details, ele vai me dizer o que eu tenho que associar. Olha lá, no Backup Vault, eu tenho que criar um Managed Identity para ele, e aí eu tenho que adicionar Snapshot Resource Group, a possibilidade dele fazer esse tipo de snapshot. Eu posso ter isso facilitado, eu posso simplesmente clicar aqui no Assign Role, e o que ele vai fazer? Ele vai lá no Vault de Backup, lá no meu Resource Group, vai gerar um Managed Identity para o Vault, dizendo, olha, o Vault ele vai poder ir até o Resource Group, pegar aquele item e fazer um snapshot dele para criar um backup. Tá? Então, é a permissão para o Vault chegar no recurso, fazer o snapshot e copiar a partir desse snapshot. Ele vai levar um tempinho aqui até que ele associe essa role. Fez o deploy com sucesso e agora o que ele vai fazer? Um novo check. Ele vai fazer a nova validação para mim, vai aguardar 1 minuto, né? 60 segundos, e aí ele já vai fazer esse check aqui dizendo para mim se tá ok ou se não tá. Então eu vou aguardar aqui até ele passar esse tempinho aqui, os 40 segundos, e a gente vai ver se ele já vai estar ok. Às vezes a gente precisa aguardar mais uma vez um ciclo de validação, tá? Mas geralmente na primeira
ele já funciona. Tá finalizando aqui o ciclo, pessoal, e ele já vai revalidar automaticamente, tá? Então tá fazendo a revalidação. Se ele não tiver ok, né, ele ainda vai tentar, pode tentar até 3 vezes aqui automaticamente para nos dizer se tá ok ou não a permissão que ele mesmo adicionou, né? Como eu comentei, geralmente de primeiro ele funciona, mas pode ser que em algum determinado momento você tenha que rodar mais de uma vez, certo? Então deixa eu só aguardar aqui até que ele conclua a revalidação e nos diga se ele já está com a role necessária para poder fazer o snapshot e copiar o conteúdo da nossa VM, né, do nosso disco de VM, ou ainda não. Então vou aguardar aqui até que ele conclua. Finalizou aqui, pessoal. Notem que ele deu sucesso, revalidou e disse que está ok. Agora a gente vai avançar. Ele vai trazer um review aqui para nós e eu vou dizer que ele pode configurar. A partir desse momento ele vai inicializar esse tipo de job, ou seja, o job já vai estar lá prontinho, preparado para que ele possa startar na sequência, ok? Enquanto ele está configurando, a gente vai para o último elemento, tá? A gente vai para os nossos blobs. O blob eu deixei por último porque ele tem uma característica aí um pouquinho diferente. Antes disso, eu vou usar essa outra guia que eu tenho e eu vou validar se eu já tenho um storage account criado. Acho que eu já criei um storage account para isso. Tá aqui, ó, STO Live Backup TFTech 01. Como a gente vai falar de backup de blob, vou vir aqui em container. Já tenho aqui um container live, ele só está sem conteúdo. Então vou pedir para fazer o upload aqui. E eu vou subir 2 arquivos TXT, tá? Vou subir um arquivo file1, file2. Vou fazer o upload desses arquivos. E esses arquivos eles têm somente um texto aqui dentro, tá? Então cada arquivo aqui só vai ter um texto. Se eu vir aqui no edit, teste 1 e o arquivo 2 vai ter um texto com teste 2. Somente isso. Olha só, eu não tenho nada de versionamento, não tenho nada de snapshot. E aí um ponto importante, tá? Voltando aqui no storage account que eu tô criando, que eu criei, ou melhor, o storage account onde está o meu blob, a gente tem algumas características aqui. Tá? Se eu for pegar aqui em Data Protection, por exemplo, ele vem habilitado o Soft Delete. Tá? Então tem o Soft Delete tanto para o container, né? Container é digamos, a pasta onde está os blobs, o blob propriamente dito é o arquivo. Eu não tenho habilitado o versionamento do blob e nem o feed. O que é isso daqui? O versionamento, toda vez que você altera um arquivo, ele vai habilitar que você vai lá e retorne uma versão antiga. É como se a gente usasse o Shadow Copy dentro do Windows Server, né? Eu crio o Shadow Copy, cada vez que é alterado um arquivo, ele mesmo vai criando uma cópia, o usuário mesmo pode dar um botão direito no arquivo e voltar uma versão. E o Change Feed, o que é? Ele vai criando uma área onde ele vai escrevendo basicamente todas as alterações que você tem, como se fosse um controle. Nada disso está habilitado, tá? Só para vocês olharem antes da gente gerar o backup. E vou vir aqui, configurar o backup, vou dizer que eu quero fazer um backup da parte de blobs, vou avançar. Posso usar o mesmo vault de backup que eu já tenho? Posso. Inclusive eu vou até usar esse mesmo vault para que a gente ganhe um tempo aqui, tá? Então ele já vai pegar as características do vault de backup. Vou criar uma política, vou dizer que eu quero criar uma política nova e aqui que entra a gente vai ter a diferença, tá? Eu vou chamar aqui de pol-daily-blobs. Ok? Então esse é o nome da minha política e olha só, na retenção a gente vai ter um atributo diferente. Eu tenho 2 elementos aqui. Eu tenho o backup operacional, Operation Backup, e eu tenho o Vaulted Backup. E o que acontece? Notem que o Vault Backup ele é preview. Por padrão, o que está em produção hoje, que é o backup operacional do Azure Blobs, tá? Dos nossos blobs, ele não vai armazenar o dado do backup dentro do Vault de Backup. Tá? Como assim, Rafa? Quando eu estou usando esse backup operacional, o que ele vai fazer? Ele vai usar essas políticas que eu tinha falado para vocês aqui no Data Protection. Ele vai criar o versionamento dos blobs diretamente no Storage Account. Tá? Então isso aqui é questão de provas de 104. Né? Quando você usa o backup operacional para blobs, ele ainda não joga o dado para dentro de um Vault. Então, eu não tenho uma política, basicamente, eu não vou ter uma questão de retenções, né, de agendamento do backup. Isso que eu queria falar. Eu não tenho um job de backup. Quando eu crio o backup operacional, qualquer alteração que for feita, ele vai versionando. E você vai restaurar tudo isso a partir das versões que você tem. Tá? Então, isso é um ponto importante.
Ah, mas então não é um backup centralizado no Vault. Não, ele ainda é um backup que é feito diretamente no Storage Account, vai consumir a área de Storage Account e isso você precisa ter em mente. Vai funcionar bem para você restaurar, né? Mas é como se fosse um Shadow Copy. E aí o backup para o Vault ele está em preview. Aqui sim é como se fosse o backup do disco. Você vai criar um agendamento que ele vai lá naquele momento copiar o dado e vai trazer esse dado para dentro do Vault de backup, mas ainda está em preview, tá? Então eu vou colocar aqui que eu quero agendar diariamente. Vou colocar que eu quero 11 horas. Vou usar o nosso UTC aqui de Brasília. E a retenção, a mesma coisa que o disco, tá? Qual o período de retenção que eu posso usar? Diário, semanal, né? Posso criar uma retenção de semanas, criar uma retenção de anos, né? Tudo vai depender do que você quer criar de versionamento, certo? Você pode ir adicionando aqui novas regras baseadas no período. Ah, eu quero colocar uma retenção diária, né, que é a default, quero criar uma retenção semanal, posso escolher quando que ele vai fazer. Se for semanal, por exemplo, pegar um mensal, né? Posso escolher aqui baseado no que ele vai manter aquela retenção. Eu vou deixar a retenção padrão, uma retenção aqui de 7 dias, certo? E a gente vai avançar e ele vai criar essa política para a gente. Então, a partir disso, ele vai fazer o quê? Vai criar um job, né? Deixa eu finalizar aqui, a gente nem selecionou ainda as fontes. Vou adicionar quem que eu vou estar fazendo o backup, né? Então, vou pegar o meu storage account aqui do backup, vou selecioná-lo. Mesma coisa da validação, tá, pessoal? Ele vai validar, vai entender que eu não tenho as roles necessárias em cima desse container aqui, e aí ele vai pedir para que eu faça o assignment, né? Que eu dê a permissão do vault de backup em cima dele. Todo vault que você for criar, quando for um vault novo que precisar ir num recurso, você vai ter que associar essa permissão. Ele precisa ter a role para que o vault de backup tenha o permissionamento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou selecionar, vou dizer para que ele mesmo associe esse item, pode ser no Resource Group, em que nível eu quero dar esse permissionamento. Eu vou dizer, não, dá um nível de permissionamento somente no Resource, tá? Ou seja, só nesse Storage Account. Se eu tivesse 10 Storage Accounts dentro do mesmo Resource Group, né, um Resource Group exclusivo para aquilo, eu poderia dar o permissionamento no nível do Storage Account, porque daí aqui eu ganho um pouco de tempo em cima de tarefas administrativas, já que a gente está falando do mesmo workload, tá? Aguardar aqui até que ele conclua a adição, tá fazendo o deploy aqui, e aí em seguida a gente já pede para ele revalidar, tá? Já vai começar a revalidar. Então aí 45 segundos para ele revalidar. Vou aguardar até que ele nos traga de novo a informação de que já está ok, que já está concluído a associação da role necessária para o backup. Certo, pessoal, já validou, estamos com sucesso, então eu vou avançar aqui na criação do nosso job de backup, ele vai trazer o review e eu vou pedir para que ele configure o backup, tá? Agora, o que a gente precisa? O que eu preciso agora é aguardar até que todos os meus jobs de backup sejam executados, né? Então aqui eu tenho um job de backup para a nossa VM, eu tenho job de backup, por exemplo, para o Azure Disk, ainda não está concluído, e eu tenho o job de backup para o Blob, que vai acontecer em seguida, tá? Então agora o que eu preciso aguardar até que a gente tenha os backups executados, por o que eu coloquei, né, de horário, ele tem que começar basicamente daqui 5 minutos a executar todos esses backups. Então, isso também é um item importante, não, difícil de fazer live com esse conteúdo, porque a gente tem uma espera grande, principalmente da máquina virtual, que é bastante demorada. Então, agora eu vou dar um pause aqui no vídeo. Assim que concluir os 3 backups, eu retorno aqui para a gente validar as opções e entender como é que pode ser feito esses restores, ok? Guarda aí que a gente já volta. Então, pessoal, retornando após aguardar aí aproximadamente 2 horas, né? Deixei rodando aqui, fui até almoçar e agora voltando para olhar os meus jobs. Eu tive que fazer algumas pequenas alterações porque eu estava programando ele para um horário de 11 horas e era exatamente quando estava já estourando o horário, eu estava dando ok, e alguns jobs acabaram não startando pela política, porque eu já tinha passado das 11 horas. Então ele só startaria no outro dia após as 11. Mas a gente vai validar um a um. Exemplo, o backup das máquinas virtuais. Notem que eu rodei um por demanda, tá? E ele acabou rodando os meus backups agendados, então executou com sucesso. Se eu vir aqui em Backup Jobs, a gente vai ver que eu tenho o meu backup. Opa, aqui eu estou em disco. Deixa eu voltar aqui para Virtual Machine.
eu vou ter aqui todos os meus backups. Ele tem a configuração, o que eu rodei por demanda, mais uma configuração e 2 que ele acabou rodando schedulado, tá? Olha o tempo que ele levou. O primeiro backup, que foi o backup full, ele levou 42 minutos. Nos próximos 2 que ele rodou, né, através da política, ele rodou em 13 minutos e em 8 minutos, certo? Voltando aqui, então, deixa eu voltar para o overview, que a gente estava vendo as máquinas virtuais, tá? Perfeito. Uma instância protegida, né? Configurada a proteção, tá tudo ok. E agora eu vou mudar aqui, por exemplo, para a parte de discos, né? O nosso disco. Aqui no disco ele rodou no tempo certo, não precisei pedir para ele executar, ainda estava dentro do tempo de start da primeira política, foi ok. Backup, os jobs de backup foi um backup, né? O backup que foi schedulado levou 3 minutos para rodar esse disco. E aqui voltando para o último elemento que eu tive que reschedular também, o blob, inclusive até quando eu fui reschedular ele rodou, falhou, né? Mas depois eu coloquei para 1 hora depois e ele executou com sucesso. Então aqui no backup jobs, a gente tem os 2 backups que tinham falhado e aqui o backup que executou com sucesso, 19 minutos ele levou. Ok, pessoal, na grande maioria dos elementos está tudo certo. Eu vou voltar aqui, lá no nosso Storage Account, e no Storage Account é que a gente vai ter aqui um item diferente que eu quero mostrar para vocês, tá? Tá lá o nosso container live com os 2 arquivos. E o que a gente tinha, por exemplo, aqui em Data Protection, eu tinha mostrado para vocês antes do backup, tá? Olha o que ele habilitou aqui para mim sem eu ter feito nada. Tracking, habilitou o versionamento do blob e habilitou o feed para manter todas as versões e todos os logs. Por quê? Lembra que eu falei do backup operacional e aquele backup que é para o Vault. O backup operacional, o que ele faz, a operação é toda dentro do blob. Então, qualquer tipo de alteração que eu vou fazer aqui, ele vai versionar e vai salvar aqui. Esse é o backup que é em produção hoje, que está em GA. O backup feito para o Vault ainda está em preview. Então, se você precisar fazer backup de o blob, você vai usar esse tipo de utilização. Então, ele é um backup operacional que está ocorrendo no blob. Vamos validar como é que isso fica na prática. Eu vou vir aqui no meu container, vou entrar aqui dentro de live e eu vou pegar o arquivo 1, por exemplo, tá? Ele não tem nenhuma versão. Eu vou clicar aqui em editar e eu vou colocar aqui, ó, versão 01 e vou salvar esse arquivo, tá? Venho aqui em versão, olha lá o que ele fez para mim. Ele criou uma versão, né? Como é que eu faço o restore disso? Deixa eu fechar aqui a tela só para vocês olharem. Vou dar um refresh. Tá lá o meu arquivo. Se eu vir em edit, tá o arquivo com a versão 1. Se eu tiver que voltar, eu seleciono o arquivo da versão e eu dou um make aqui no current version. E ele vai basicamente voltar àquela versão. Então, se eu voltar aqui para o arquivo de novo, ir em edit, notem que ele sumiu o item que eu tinha editado. E agora, quantas versões esse arquivo tem? 2 versões, tá? A primeira versão e a segunda versão. A versão com o item editado e a versão sem o item editado. Isso aqui é um restore realizado via a gestão operacional. Se nós formos no Backup Center, como é que eu faço o restore do blob? Eu vou clicar aqui para o restore, já está marcado o blob. Vou selecionar qual que é a minha instância. Está aqui o meu Storage Account. Dentro desse Storage Account eu vou seguir. E aí ele vai me trazer as 2 opções de backup, tá? Primeiro, vai dar um resumo aqui do que eu quero, Restore Point. Qual Restore Point eu quero selecionar? Notem que ele é bem diferente a essa guia que a gente vai ter. Primeiro ponto, o backup operacional. Então, o que ele pega? Todo o período que eu estou fazendo backup, tá? Desde aqui das 11 e pouquinho até agora, 1 hora e pouquinho. Então, eu posso selecionar qualquer ponto. Por quê? Porque ele vai buscar a versão que estava exatamente durante esse período, né? Daqui para frente, eu não tenho ainda, porque é um tempo que está vindo no futuro, então ainda não tenho. Vindo por aqui, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. E se eu quiser voltar do Vault, Rafa, eu venho aqui e agora sim, eu vou ter os Restore Points que foram executados em cada momento. Então eu vou selecionar, por exemplo, esse Restore Point aqui. Vou dar um OK, quero voltar do Vault, lembrando que essa função é uma função que a gente está usando via Preview. Posso restaurar todos os blobs, né, todos os containers dentro do Storage Account, ou posso selecionar somente o que eu quero. Vou dizer que eu quero, por exemplo, selecionar tudo. Ele vai me perguntar uma subscription e um Storage Account de destino. Legal é não sobrescrever. Eu deixei pronto aqui um Storage Restore Vault e eu vou selecionar ele, tá? Vou validar. Lembra que eu vou ter
tem que ter a permissão também para esse storage account, já que eu estou mandando ele restaurar em outro storage account, ele vai ter que validar se ele está com a permissão ou não. Se ele não tiver com a permissão, eu tenho que dar o grant. Se ele já tiver validado a permissão, porque eu tinha colocado antes, né, aí ele já vai passar de primeira. Então vamos validar aqui se ele vai estar com a permissão ou não. Só aguardar que ele faça a validação. E aí, quando a gente fizer, tá ok, já validou, já está com o permissionamento, a gente vai dar o ok e vai pedir para ele restaurar, tá? Então ele vai pegar aqueles arquivos que ele tinha e vai jogar em outro storage account. Então, duas formas, operacional, como se fosse um volume shadow copy, tá? Eu vou lá e volto uma versão. Ou posso selecionar ali uma posição no tempo para que eu restore, tá? Vou dizer para você, se você quer restaurar ele usando backup operacional, eu acho melhor que você vá por dentro do storage, tá? Para que você tenha uma granularidade maior. Senão você vai voltar basicamente uma foto daquele momento como ele estava. Agora eu vou dar um refresh aqui. Ele deve entrar logo um job de restore aqui em progress, tá? Daqui um pouquinho ele deve startar. Já startou ele aqui, ó. Então já estou com o meu restore sendo executado, tá? Então daqui um pouquinho provavelmente ele já vai me trazer alguma informação. Tá restaurando aqui, tá em progress, tá executando esse restore. Tá? Então eu vou aguardar aqui, vou deixar até que ele conclua. E depois disso, o que eu vou fazer? Agora, nesse próximo momento, eu vou para o backup e para o restore da VM, tá? Então, vou selecionar agora aqui, Restore. Do que eu quero restore? Máquina virtual. Vou selecionar aqui o Backup Settings, né? Olha só que importante. Recover Source Vault. Então, ele vai buscar no Recover Source Vault e não no Vault de Backup. Tá aqui a nossa VM que eu fiz backup. Vou dar um Select. E aí, ele vai me mostrar, né? A VM que eu tenho, o nome do Recover Source Vault no qual ela está. É isso? Ok, vou avançar. Qual o Restore Point da VM? Aqui eu tenho basicamente 3 pontos. Um que eu startei manual e 2 que ele executou depois da política. Qual que é a diferença de Crash Consistent, Application Consistent e File System Consistent? Vamos lá. Crash Consistent, que é o que ele está executando aqui para nós. Por que ele está como Crash Consistent? Crash Consistent é quando ele não consegue validar a consistência do file system ou do sistema operacional. Por quê? Porque a minha VM está desligada. Então, vocês podem ver que, questão de prova, dúvida que muita gente tem. A VM pode estar desligada, você pode startar um job nela, pode executar backup da VM desligada e você pode também configurar um job de backup para uma VM desligada. Não é um pré-requisito a VM estar ligada. Então, quando ele não consegue validar o file system, o sistema operacional, ele faz um crash consistent. Ou seja, eu estou fazendo o backup dessa máquina, mas eu não sei se ela está válida esse backup ou se pode estar com o file system corrompido. Ok? Application Consistent, né, é o mais completo de todos. O Application Consistent é quando ele consegue consistir, inclusive, os dados que estão na memória da máquina. Se eu estou com a máquina ligada e eu faço um backup com Application Consistent, eu retorno a máquina exatamente naquele estado. E eu garanto que eu não tenho nada de perda de dados, certo? File System Consistent é quando eu faço o backup, não levo o que está em memória, como está o application, mas a máquina está ligada e eu consigo checar o file system da máquina, ou seja, olha, eu estou fazendo o backup da máquina, não estou armazenando o conteúdo que está em memória, mas eu estou conseguindo conferir o file system e eu vejo que está ok, que está íntegro, não vou ter perda de nenhum tipo de arquivo armazenado aqui, porque eu estou checando e o sistema operacional está íntegro. O Crash Consistent, ele vai fazer com que quando a máquina start, ele faça uma validação do file system da máquina para poder startar ela, ok? Então, vou selecionar aqui, por exemplo, o Crash Consistent, vou dar um OK, e aí ele vai me perguntar 2 pontos, tá? Se eu quero criar uma nova máquina virtual ou se eu quero dar um replace na máquina existente, tá? Eu acho sempre muito arriscado você dar um replace na máquina existente, tá? Por quê? Porque daqui a pouco você tem que retornar algo da máquina e se você substituir o disco vai ser um problema. Então eu sempre recomendo que você crie uma nova máquina virtual. O que você pode fazer também? Restaurar os discos, tá? Restaurando o disco, você pode pegar o disco e consumir o conteúdo que está ali dentro. Nesse caso, para nós, eu vou pedir para ele restaurar uma nova máquina, vou chamá-la de VM-restore, Resource Group da máquina. Eu vou escolher aqui o Resource Group Backup, Virtual Network. Vou selecionar essa VNet Apps aqui, Subnet Apps e um Staging. Ele precisa desse Staging Locate para poder baixar o VHD da máquina. Vou selecionar o de Restore também, certo?
Ok, somente isso. Vou pedir para que ele restaure uma máquina nova para mim, para que eu possa garantir que eu vou validar essa máquina, se ela está ok, se está tudo certo. Aí eu posso daqui um pouco desligar a máquina antiga, deixar essa máquina aqui que eu acabei de subir em produção para que ela possa executar, certo? É basicamente fazer uma substituição da máquina sem que isso seja impactado. Então, disparou aqui a minha trigger de backup, tá? Para que ele restaure aí a minha máquina virtual. Enquanto isso, eu vou dar um refresh aqui. E agora o que falta? O disco, tá? Eu vou clicar aqui em Restore e agora a gente vai selecionar o disco, né? Vou selecionar a instância que eu quero. Só tenho uma instância protegida, o disco é um pouco mais simples, somente esse disco aqui. Vai trazer as características da máquina, Backup Vault, não é Recover Source Vault. Ele já busca isso automaticamente de acordo com o tipo de backup. A gente pode avançar para o Restore Point. É o único Restore Point que ele deve ter esse aqui, somente esse. Vou dar um OK. Avançamos para os parâmetros de restore. Olha lá o que ele me pede também. Qual subscription, um resource group e o nome do disco. Eu vou restaurar, vou colocar como restore disk. E vou pedir para ele validar. Faz a validação para nós aqui, está ok. Se ele vai ter acesso, se o Vault vai ter acesso ao recurso para que ele possa fazer o processo de restore. Guardar aqui até que ele faça a validação. E aí, depois que ele validar, se a gente tiver sucesso, a gente vai estar com nossos 3 jobs de backup, ou melhor, 3 jobs de restore sendo executados. Tá? A gente fez todo o processo de backup, a gente já fez uma validação de um restore operacional direto no Storage Account, então mostrei para vocês como que a gente pode voltar a versão, né, de um blob que está dentro do Storage Account. Agora a gente está fazendo todos os restore a partir dos seus respectivos vaults. Tá? 2 disco e blob a partir do Vault de backup e máquina virtual a partir do Recover Source Vault. Olha só o que ele disse para mim, que falhou porque ele deve estar com algum erro de permissão aqui. Vamos ver. A operação falhou, o Resource Group não existe, ou o Azure Backup Service requer permissão adicional no Resource Group. Tá? Vamos pedir para ele validar. Acho que ele falhou a validação aqui. Vou pedir para ele validar de novo. Vou aguardar, tá? Vou até aguardar aqui enquanto ele valida para que a gente não... Enquanto ele está rodando, vou deixar ele fazer a validação ali e a gente vai aqui para o Backup Center na outra guia para a gente acompanhar se alguns dos nossos jobs de restore já concluiu. Ó. O de blob já concluiu, tá? Tá concluído aqui o restore do nosso blob. O de máquina virtual provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais, né? Porque é um conteúdo um pouco maior. Então ele está in progress, né? Tá rodando aí o nosso job de restore. Vamos clicar aqui para a gente dar uma olhadinha, ver como que ele está. 10%. Tá? Então ele está com 10% aqui do job. Notem que ele já fez a transferência, já puxou os conteúdos do Vault. O que ele está fazendo agora é criar a estrutura da máquina virtual. Enquanto aqui ele está ainda em validação. Tá? Vou aproveitar aqui que ele já concluiu e deixa eu clicar aqui no Storage Account. Vou lá no Storage Account de Restore para a gente ver como que ele restaurou aquela estrutura de disco. Tá aqui, ó, nosso Storage Account live com os 2 arquivos. Tá? Então deu para ver que ele restaurou exatamente do momento que eu tinha pedido, antes de eu ter alterado. Não vem com o versionamento, isso é super importante, tá? Fiz questão de mostrar, ele não vem com o versionamento, tá? O versionamento é uma característica do backup operacional. A gente restaurou utilizando o backup do Vault, então ele não vem com essa estrutura de versionamento. Vamos validar aqui como é que concluiu. Olha só, pessoal, deu erro aqui de novo para nós, tá? Deixa eu validar o que é o erro. Ele está dizendo que a operação falhou porque não tem Resource Group ou... Ah, pessoal, olha só, agora sim, agora eu entendi o que ele está dizendo aqui, que a gente não tem o grant necessário para restore, tá? Do restore disk. Então, provavelmente, a gente tem que colocar a permissão de restore disk, só que aqui é um pouco diferente, ele não aparece na tela para a gente colocar. Vamos usar esse outro ponto aqui, onde é que a gente tem que ter permissão? Permissão para o Vault chegar até o recurso. Então, a gente faz um caminho quase que ao contrário para ficar mais fácil. A gente vai no Vault de Backup, dentro do Vault de Backup, a gente vem em Identity, e olha só, Azure Role Assignment. Olha as permissões que a gente tem aqui, tá?
esse vault ele tem Disk Snapshot Contributor no Resource Group, Disk Backup Reader no disco da VM, Storage Account Backup Contributor e Storage Account Backup Contributor aqui no Resource Group. Então, preciso adicionar a permissão de restore de disco. Eu tenho só o Backup Reader. Eu vou colocar essa permissão no nível do Resource Group onde eu quero restaurar, que é o Resource Group de backup mesmo. Qual que é a role? Deixa eu procurar aqui por disk. Essa role aqui, ó, Disk Restore Operation. Então eu vou clicar aqui e vou dar um save. Essa role pode levar entre 5 e 15 minutos para ser efetivada. Então ela pode demorar um pouquinho. Então, qual é o melhor local para você concluir? Se o seu vault está com as permissões necessárias, vá até o vault de backup. Depois disso, você vem em Identity, Azure Role Assignment, que ele vai mostrar tudo que ele recebeu de permissão. Todas as outras permissões a gente recebeu no momento do backup. Só que vocês viram que o disco, ele colocou a permissão mínima, que é apenas de leitura, ele não tem permissão de restore, ok? Eu vou pedir para ele validar, vou aguardar um pouquinho, porque ele pode levar até uns 15 minutos aqui para poder adicionar essa permissão. Guardei em torno de uns 2, 3 minutos, pessoal, e agora sim, funcionou. Passou aqui o item do restore. Vou dar um review e pedir para ele fazer o restore desse disco para nós, tá? Enquanto ele está fazendo esse restore aqui, a trigger desse restore, a gente está restaurando o disco, o blob a gente já validou, né? Já viu que estava ok. Ele inclusive já concluiu o restore, fizemos os dois tipos, operacional direto no storage voltando à versão e o backup, o restore do vault para um storage account novo. Vamos ver na máquina virtual como que tá. Máquina virtual concluída. Então vou usar essa segunda guia aqui para a gente vir até a máquina virtual e olha só a minha VM. Tá aqui ela, ó, já está até rodando. Então tá aqui a minha VM, já está até rodando. Deixa eu ver se eu nem sei se eu lembro o usuário e senha que estava nessa VM. Ela está até com a porta aqui do NSG bloqueada. Eu vou liberar só para a gente conectar na VM e ver se o sistema operacional tá tudo ok. Então deixa eu só liberar aqui uma regra no NSG. Um NSG que deve estar taxado na minha... direto aqui na placa de rede. Deixa eu aguardar só ele carregar. Na verdade, ele não está indo porque ele nem está com NSG, tá, pessoal? Por isso que ele não está indo. Não vou conectar na VM. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui para mim como é que está o boot diagnóstico. Também não está configurado. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar um NSG aqui nessa placa de rede só para que a gente possa conectar na VM, fazer o serviço completo, né? Então, vou criar aqui um NSG lá no meu... backup nsg-vm restore. Beleza? Ok. Aí eu vou atachar esse NSG aqui na placa de rede só para a gente conectar e garantir que a máquina está 100% restaurada, está com o sistema operacional funcionando. Ok. Enquanto isso, a gente aguarda aqui o nosso restore dos discos. Aqui. O restore do disco, que está em progress. Vamos acompanhar aqui. Ok, está em progress. Deu ok o NSG. Beleza. Vamos associar ele aqui na placa de rede. Deixa eu ver se eu acho a placa de rede da VM aqui. VM Restore, tá ela aqui. Ok. Vou criar uma regra de inbound só para a gente poder conectar. Ok, inbound. Qual que é a origem, destino, IP. Aqui o IP da VM, um espacinho na frente. Porta RDP, somente isso. E ok. Ok, pessoal, voltamos na VM, VM Restore. Agora vamos tentar conectar de novo. Vamos ver se ele já vai aplicar a regra aqui. Ok. Deixa eu ver se eu vou lembrar também desse usuário dessa... ver se eu vou lembrar também do usuário dessa máquina aqui, né? Ok. Ainda mais que ela é uma VM de Active Directory, né? Então,
Vamos validar se ela vai conseguir conectar. Tá? Se não conectar, pelo menos a gente viu o restore da máquina, que está ok. Né? Talvez ela, por ser uma máquina de AD, possa ter algumas dependências aí para conectar. Vou deixar ela aqui tentando a conexão. Vamos validar o nosso restore aqui do disco. Completo, pessoal. Finalizou o restore do nosso disco aqui. Justamente no meu usuário aqui. Provavelmente não lembro a credencial dessa... Vamos ver se é esse o domínio. Acho que agora vai. Agora foi, pessoal. Tá conectando aqui. Vamos aqui em Disk. Aqui, ó, pessoal. Restore Disk VHD, 128 GB, o disco restaurado. E aqui a gente está conectando na VM, tá? Então consegui lembrar aqui da VM. VM que estava um controlador de domínio, por isso que ela não estava aceitando direto a minha credencial. Então a máquina está subindo, já aceitou conexão remota, né? Só o tempo dele carregar aqui o sistema operacional. Só para a gente finalizar, pessoal, tem um ponto aqui que é importante, tá? Se eu for no Recovery Service Vault, o último item da live, a gente já está com tempo aqui, da live não, do nosso vídeo, já está bem avançado, mas são itens bem importantes. Aqui na parte de Backup Items, eu também vou enxergar o backup da VM, mas vocês podem ver que o próprio Recovery Service Vault pede para que a gente, se possível, usar o Backup Center, tá? Então aqui eu vejo o backup da VM, consigo clicar aqui em Details, e eu consigo fazer o restore por aqui também. E olha que ponto importante, eu posso fazer um File Recover. Se eu não quiser restaurar a máquina como um todo, quiser restaurar apenas a parte de arquivos, o que acontece? Ele vai baixar para mim um executável, vai baixar o VHD da máquina e vai anexar na minha máquina, para que eu possa navegar no disco como se ele fosse uma mídia externa, como se ele fosse um VHD anexado na minha máquina. E depois que eu terminar isso, eu desmonto. Então, se você quer só copiar um arquivo, você pode restaurar dessa forma aqui, sem precisar voltar a máquina, subir uma máquina toda nova. Ok? Então, tá aqui o nosso servidor já restaurado. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente vai finalizando aí a nossa aula sobre Backup Center. Vimos algumas das principais soluções de backup. Comenta aí no vídeo o que você achou do conteúdo, o que você achou dessa solução. Sugere novos vídeos para que a gente possa trazer aqui para vocês no canal. E até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. E hashtag Partiu Nuvem.